É só aguardar o sistema carregando. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre patologia óssea, depois nós vamos entrar na parte de densitometria, tá ok? Eu dividi a tela aí com vocês, só me deem um feedback se vocês estão visualizando aquilo que foi enviado, tá? Então, nós temos aí, ó, patologias ortopédicas e reumatológicas, os ossos e os seus componentes. Por quê? Porque a densitometria, que é um ramo da área da radiologia, cujo qual você pode atuar normalmente através, a partir do momento que você tem o número do seu conselho, o número do CRTR, é um dos exames mais realizados, porque é um exame praticamente obrigatório, principalmente para as mulheres, tá? Por quê? Porque a mulher, ela tem, no decorrer de toda a vida dela, muito mais perda de cálcio do que o homem possa ter. Isso não significa que o homem não possa ter algum tipo de patologia osteopática. Não, ele vai ter também, mas os casos são mais raros, porque a mulher, ela tem mais tendência a desenvolver esse tipo de patologia. Tanto por causa do fato da menstruação, tanto pelo fato da amamentação e também pelo fato da menopausa, seguido com perda de cálcio. Então, ela perde cálcio a partir da primeira menstruação até a última, e no decorrer de amamentação e gravidez também. Então, esses são um dos fatores principais relacionados à perda de cálcio. Então, a densitometria óssea, ela é essencial para que nós possamos avaliar qual é o índice de perda óssea. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho aqui sobre a patologia, doenças do metabolismo ósseo, principalmente a osteoporose, que é um distúrbio metabólico, perda da densidade de cálcio e resistência do osso, que ocorre a qualquer faixa etária. É mais difícil acontecer em pessoas mais jovens? Sim, é mais difícil. Mas isso não quer dizer que não ocorra, tá? Se a pessoa tem uma disfunção óssea, ela vai ter perda desde sempre, desde quando ela nasce. Tá? Existe aí algumas patologias, inclusive, que causaram sérios danos já a famílias inteiras, chamada síndrome do osso de vidro. A criança, ela tem essa fragilidade, você não pegar ela para trocar uma fralda, ela acaba rompendo um osso. Aí você leva ela no hospital, tira a radiografia, os ossos da criança estão quebrados, e aí falam que é maltrato dos pais, até o pai provar, ou o pai e a mãe provar que, na verdade, é uma patologia congênita, já sofreu um monte de processos, já perdeu a criança, existe uma série de coisas nesse sentido aí que nós já vimos acontecer. Então, eu vou ter lá uma conjunção de ossos normais, onde eu vejo que os trabéculos estão bem próximos uns dos outros, e quando eu tenho a osteopatia, né, a osteoporite, que tem o espaçamento maior entre um lóbulo e outro aqui, perdendo assim a resistência dessa estrutura. Quais são os pontos principais onde essa patologia se desenvolve? Ela se desenvolve principalmente na parte da coluna vertebral, acetábulo, cabeça do fêmur, colo do fêmur, né? São os principais pontos. Isso não significa que você não possa tê-la nas costelas, na parte proximal do úmero, né, no ombro. Então, ela se distribui de forma agressiva pelo organismo se ela não for tratada. Não existe cura. O que existe são alguns tratamentos que você pode realizar justamente para poder conter a progressão da patologia, tá? Conter significa que você não vai conseguir detê-la. Você vai conter, vai diminuir o seu processo de perda de cálcio. Você vê muito aí na televisão, principalmente nos jornais pela manhã, pessoa falando, olha, você compra aqui ômega 3, você toma uma cápsula por dia e você vai restaurar completamente. Mentira, tá? Quando você começa a ter perda de cálcio, o que você pode fazer? Você vai tomar um suplemento para diminuir essa perda. Você vai diminuir, você não vai repor, tá? Porque geralmente a pessoa já está numa faixa etária onde que se ela não tomar precaução após os 50 anos e já começar a repor esse mineral que está faltando no organismo dela, ela vai sofrer lá na frente.
Então, você está repondo para reduzir o progresso da patologia. Você não está restaurando a estrutura tomando esse tipo de suplemento. Não existe restauração. Vamos deixar isso bem claro. Geralmente, o osso ele é formado da seguinte forma: eu vou ter lá o osso mais esponjoso, né, trabecular, que fica nas extremidades, tem o osso cortical, que é aquela parte mais resistente da estrutura óssea, e eu também vou ter o osso medular, que fica dentro do canal medular, produzindo as hemácias e daí por diante. Bom, osso com osteoporose geralmente acomete principalmente nas mulheres e geralmente na região do colo do fêmur, que é onde ele sofre mais pressão. Ele tem perda óssea naquela região e aí o osso acaba se rompendo. Inúmeros fatos que você pega no hospital quando você vai fazer uma radiografia de fêmur é o seguinte: a pessoa chega lá e fala, olha, ela caiu, escorregou, caiu e quebrou a perna. E aí, quando você vai fazer a imagem, que você vai ver o diagnóstico, você vai ver que a fratura não foi por causa da queda, foi ao contrário. Primeiro o osso se rompeu e aí a pessoa caiu, tá? Então, esse é o processo. Geralmente, na maioria das vezes, o osso se rompe e a pessoa cai. Não a pessoa cai para o osso se romper. Por quê? Porque o osso já está fragilizado. Se ele sofrer uma determinada pressão, um determinado momento, um excesso de peso, ele vai se romper mesmo. Há um desequilíbrio entre a formação e a absorção óssea. Esse desequilíbrio pode ser por histórico familiar, etnia, escoliose, osteogênese imperfeita, menopausa precoce, síndrome de Cushing, pode ser por uma série de outros fatores, mas a menopausa precoce é o que mais tem atingido principalmente o público feminino. Menopausa, público feminino. Andropausa, público masculino. Correto? Então, por quê? Desde a primeira menstruação, geralmente, principalmente agora, nos dias atuais, a mulher, geralmente, ela já passa a ter uma disfunção biológica, uma flutuação de hormônios. A família, ou o responsável, ou ela por si só, ao perceber isso, ou por indicação até mesmo de uma amiga, o que ela faz? Ela começa a tomar anticoncepcional. Esse anticoncepcional serve não só para prevenir uma gravidez indesejada, como também para regular o ciclo menstrual dessa pessoa. Só que o excesso de anticoncepcional pode provocar outras alterações hormonais e também alterações no útero, nos ovários, nas tubas uterinas e assim por diante. Isso futuramente, devido ao cúmulo daquele hormônio, também pode provocar a menopausa precoce. Já foi relatado casos aí de diagnóstico com pessoas que têm aí 25 anos e estão em menopausa, tá? Por quê? Biotipo da pessoa não se adaptou com o anticoncepcional. Geralmente a maioria das mulheres começam a tomar anticoncepcional para evitar uma gravidez que é recomendado por uma colega, né? Então, eu tomo esse, toma também. Só que cada biotipo biológico é diferente, né? Pode ser que para ela funcione, para você não funcione, e assim sucessivamente. Outras causas que têm agravado mais ainda: alcoolismo, tabagismo, sedentarismo, desnutrição, desequilíbrio nutricional, amenorreia, uso prolongado de cortisona, deficiência de estrógeno, estilo de vida sedentário e imobilização óssea. Todos esses fatores, juntos, são uma bomba, tá? Porque eu acho que eu já falei para vocês em sala de aula, eu vou repetir aqui. A morfologia feminina é diferente da morfologia masculina. A mulher, ela é mais sensível e mais volúvel em sentidos hormonais, né? E também em outros sentidos, muscular, por exemplo. Ela é mais frágil. Se ela procura ter uma vida de direitos iguais, que ela quer se parecer com os mesmos direitos que o homem tem, por exemplo, alcoolismo, tabagismo e outros fatores, isso vai prejudicá-la muito mais cedo do que prejudicaria a um homem, tá? Porque são biológicos diferentes. O homem ele não tem flutuação hormonal, ele tem praticamente flutuação hormonal 2 vezes na vida, quando ele está na puberdade e quando ele vai para andropausa.
Fora isso, não tem problema, certo? É muito difícil. Lógico, estamos tirando problemas cardíacos, que isso aí é uma questão de manutenção geral, né? Mas a mulher não. Todo mês ela vai ter flutuação hormonal. Se ela não se alimentar direito, ela vai sofrer. Se ela se alimentar em excesso, ela vai sofrer e assim por diante. Sinais e sintomas assintomáticos por longo período: dores generalizadas e lombalgia, diminuição da densidade esquelética, perda gradual da estrutura e cifose. Cifose é aquele desvio que você tem na coluna vertebral, tanto para um lado quanto para o outro. Cifose ou escoliose são os desvios que você geralmente tem em coluna vertebral. Sem contar que ainda temos o fator gravidez. Se você engravida muito jovem, você vai forçar o seu organismo a amadurecer. Se você engravida numa idade mais avançada, você vai forçar o seu organismo, apesar dele estar acostumado com aquilo, ele vai ficar mais frágil. Então, são as chamadas gravidez de risco. Ah, professor, mas quando você menstrua, você já não tá, o organismo já não está dizendo que você está preparada para ser mãe? Não, não é bem assim. Um preparo materno tem não somente a parte fisiológica, biológica, mas também psicológica. E uma menina de 13 anos não tem psicológico preparado para ser mãe, nem aqui, nem na China, certo? Bom, como que funciona essa evolução? Nós nascemos, crescemos, né, nos desenvolvemos, chegamos ao nosso ápice, que é a nossa maturidade, seja ela tanto maturidade psicológica, física ou emocional, e depois disso, o nosso organismo começa a voltar ao princípio, ele começa a morrer, começa a definhar. O que significa isso? Significa que após os seus 30 anos de idade, é uma ladeira sem fim. Depois dos seus 30 anos, o seu organismo vai começar a sofrer a letargia do desenvolvimento biológico. Aquilo que funcionava aceleradamente quando você era mais jovem, vai parar de acelerar. E ele vai começar a diminuir o seu ritmo, tá? Então, essa é a ideia. Esse é o funcionamento. Então, se você for ouvir, por exemplo, o batimento cardíaco de um bebê, lá na barriga da mãe, você ouve o batimento dele a 120 batimentos por minuto. Tum, 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 tum. E aí o médico coloca lá o estetoscópio, você mesmo pode colocar o estetoscópio lá, e você vai observar a diferença. Você ouve a batida rápida do coração do bebê, e depois, logo em seguida, você ouve o pulsar do coração da mãe. Os dois movimentos ao mesmo tempo. Quando essa criança nasce, ela ainda tem um ritmo mais acelerado, mas conforme ela vai se desenvolvendo, esse ritmo vai ficando na normalidade. Então, você em repouso, seu coração vai bater de 40 a 60 batimentos por minuto. Você em pé, em média, 80 batimentos por minuto. Você correndo, 120 batimentos por minuto, né? Você assistindo um jornal, aí é quase 200. Só de raiva que você passa. Só que, depois de uma determinada idade, isso vai ficar equalizado, um em relação ao outro. Você vai manter o seu ritmo cardíaco. Fora isso, é patológico. Ou seja, se eu estou deitado, meu batimento cardíaco está 120 por hora, eu sou hipertenso, né? Se meu coração está batendo muito mais lento, eu tenho um problema cardíaco, eu tenho que colocar um marca-passo, tá? Então, tudo isso é um sinal que você está descendo a ladeira. Seu organismo está ficando letárgico em relação, diminuindo o seu movimento de desenvolvimento em relação a isso. Um outro exemplo, você quebrou um braço, fraturou um braço. Você é uma criança, quebrou um braço, 25, 30 dias, o braço está restaurado, formou o calo ósseo, pode tirar o gesso, pronto. Já esqueceu que quebrou o braço. Agora, se você tem 60 anos e você quebra um braço, você vai ficar aí de 45 a 60 dias para esse braço novamente, dependendo, lógico, do seu biotipo, sofrer novamente o calo ósseo e formar a calcificação aí. Se não, se for o caso, se for um caso mais grave, vai ter que colocar um pino lá, fazer uma cirurgia, colocar um pino para poder prender as duas partes da fratura. Por quê? Seu sistema biológico já não consegue mais fazer aquela restauração necessária. Você está numa fase de perda óssea e não de criar calo ósseo para restaurar a estrutura fraturada. Pessoas, dúvidas? Está todo mundo aí? Então, olha lá. Cifose com 55 anos
Cifose, 10 anos depois, 65 anos. E depois, com 75 anos, olha como mudou o biotipo dessa pessoa. Ela foi diminuindo de tamanho, diminuindo de tamanho, de tamanho. Quando eu fui para o exército e fiz lá toda a medição, eu tinha 1,78 de altura. Há um tempo atrás eu fiz a medição, eu tenho 1,75. Eu diminui 3 centímetros. Eu estou com quase 50 anos de idade, então estou dentro do padrão da minha curvatura inferior, tá? Daqui a um tempo, evidentemente, que eu vou ficar com 1,74 m, 1,72 m, se eu durar até lá. Então, esse é o processo. Geralmente, como o seu biológico está menos ativo, tudo aquilo que você não gasta de energia, o organismo acaba guardando, armazenando e vai mudando o seu formato físico. No homem, por exemplo, ele tende a ficar barrigudo, mais baixinho, mais largo, porque ele ganha densidade óssea, fica mais pesado mesmo. A mulher também, ela vai gerar essa curvatura, o intestino vai ser projetado para frente, então ela vai ficar sempre com essa barriguinha aqui, mesmo que ela não tenha tido filho, tá? Existem casos esporádicos, claro, existem casos que a pessoa mantém aquela retilínea dele porque ela tem uma vida ativa. Então, as pessoas que geralmente têm 80, 90 anos aí estão andando para cima e para baixo, mas elas não têm caso de obesidade, não têm caso cardíaco, elas mantêm uma atividade física constante e elas têm uma boa saúde corporal agora, depois dos 70, 80 anos de idade. Bom, o osso sadio tem menos espaços trabeculares e o osso com osteoporose vai ter mais espaços trabeculares, tá? Então, varia de pessoa para pessoa, a progressão também varia de pessoa para pessoa, e assim por diante. Osso normal, osso já com um nível de patologia aqui. Em relação às fraturas, osso com fratura de osteoporose, geralmente ele se parte facilmente e ele não dá muita exatidão quais são os motivos do seu rompimento. Já dentro de uma lesão de impacto, aí é diferente, né? Onde geralmente eu vou desenvolver essa osteosporose? Vou desenvolver nas articulações principais, ombro, cotovelos, dedos, articulação sacroiliaca, articulação lombosacro, no acetábulo, na região da cabeça do fêmur, e assim por diante. Joelho, principalmente, já viram as pessoas que fazem infiltração de joelho? Porque a patologia naquela região acaba causando esse tipo de patologia e ela tem que tirar o líquido da cavidade do joelho e colocar um antibiótico lá dentro para ela poder ter uma movimentação e cessar a dor. Pessoas, eu quero lembrar que nada disso é uma coisa especificamente para idosos. Acontece mais com idosos? Acontece, porque é o natural, né? Mas pessoas jovens também podem desenvolver esse tipo de patologia, tá? Então, fratura interna gantérica do colo do fêmur, ó, quebrei aqui justamente do colo, fratura do úmero, parte proximal, fratura do rádio, parte distal, e fratura da coluna da vertebral, que também nós denominamos fratura por compressão ou estresse. Se você tem uma atividade física que geralmente também provoca esse tipo de estresse, por exemplo, motorista de ônibus, que fica naquele solavanco, depois de uma determinada idade, a sua coluna vertebral vai também começar a sofrer com essa pressão. Você vai ter que se aposentar, não tem jeito, tá? Estivador, coloca aqueles sacos na cabeça, coluna cervical dele vai para o espaço. Mulheres que trabalham em máquina de costura, também coluna vertebral fica ali, ó, curvada. E não somente elas, mas as pessoas que também, por exemplo, trabalham em escritório e ficam o dia inteiro no computador, no telemarketing, porque geralmente telemarketing, principalmente, a pessoa não fica lá bonitinha, ela fica assim, né? Toda curvada. Nós também ficamos assim. Você agora vendo esse vídeo na teleaula, você pode estar assim, ó, olhando lá, observando, ou então com a televisão ligada e só vendo eu me mexer na tela do computador. Isso não importa. O que importa é que isso vai ser cobrado de você futuramente, se você não tomar uma postura. A prevenção é básica. Praticar exercícios físicos, alimentação equilibrada, ter hábitos saudáveis, evitar o tabagismo, evitar o alcoolismo, qual é outro tipo de droga, fazer o recesso
preventivo hormonal conforme instrução médica, né? Porque estou tomando anticoncepcional. Ah, eu não quero menstruar. Aí você toma anticoncepcional o tempo todo e não permite a menstruação. Sabe o que vai acontecer? Isso vai ser cobrado de você depois com atrofias, disfunção hormonal, e quando você parar, ainda vai sofrer com hemorragia, vai parar no hospital. É assim que funciona. Alimentação equilibrada e ter hábitos saudáveis. Qual vai ser o diagnóstico? O primeiro diagnóstico que nós temos desse tipo de patologia é radiografia. Isso é padrão. Depois vem exame de sangue para cálcio e fósforo, tomografia computadorizada, cintilografia e densitometria óssea. Para a densitometria óssea, a partir dos 40 anos, anualmente, se recomenda que toda mulher faça um exame de densitometria óssea. Por quê? Porque o médico vai fazer ano a ano aquele cálculo, ele vai fazer um comparativo do ano anterior com o ano que você está fazendo o exame e vai calcular a perca óssea no prazo de 12 meses. Então, eles criam um índice de qual vai ser a sua taxa de perda óssea e quais são os procedimentos que têm que ser tomados para que lá no final você acaba não sendo um paciente que vai trazer mais risco e mais despesas ainda para ele, para todo mundo, e a qualidade de vida vai ser muito inferior, tá? Então, esses geralmente são os exames diagnósticos. Como que fica a densitometria óssea? Eu vou lá no médico, densitometria óssea funciona com baixíssima radiação, vou colocar o meu paciente deitado no meu equipamento e a radiação excedente dele, o computador vai captar, né, e vai perceber onde tem mais ou menos concentração do cálcio. E ele vai me dar um gráfico. Então, por exemplo, ó, áreas vermelhas, tenho alta concentração. Áreas azuis, eu tenho baixa concentração. Isso significa que eu já tenho osteosporose instalado aqui nessa imagem. Ó. Se eu tiver, por exemplo, que colocar uma prótese nessa região, eu vou ter que colocar uma prótese de fêmur total. Por quê? Porque se eu colocar só a prótese de fêmur na região do colo femoral, eu não tenho sustentação óssea para poder manter essa prótese no lugar. Então, a pessoa tem que fazer uma cirurgia, ela vai ter que colocar aqui um acetábulo novo de titânio e uma prótese que vai substituir a cabeça do fêmur até a parte medial do corpo desse fêmur. Senão, não tem estrutura suficiente para poder manter a sustentação dessa pessoa. Isso é um dos fatores, tá? Então, olha só, na radiografia, tem uma radiografia aqui, ó, de pelve, e aqui eu tenho uma radiografia, aqui eu tenho um calo ósseo já na perna desse paciente. Esse calo ósseo aqui foi um rompimento que teve anteriormente, ele desenvolveu um acento dessa patologia. E aqui eu já tenho uma desfragmentação, ó. São duas patologias diferentes. Uma, eu tive uma restauração, e a outra, eu já estou tendo aqui uma desfragmentação devido à osteosporose. Por que geralmente a mulher tem mais desvio? Porque a pelve feminina é diferente da pelve masculina. A pelve feminina, ela é mais aberta, porque devido ao parto que vai ocorrer e também devido à abertura da pelve na hora da luz, né, da mulher ao parto. Então, as cartilagens são mais flexíveis na pelve feminina. Tanto que quando a mulher anda, ela tem aquele gingado, né, do bumbum dela para cima e para baixo, porque existe um molejo nessa região. O homem não tem essa parte de reprodução nesse sentido, então ele é mais rígido. Outra coisa, o acetábulo da mulher é mais lateralizado. O do homem é cerca de quase 30%, um ângulo de mais 30%, assim, um ângulo de 30 graus mais à frente do que a pelve feminina. Então, existem essas diferenciações. Quando vocês forem fazer técnicas de posicionamento, vocês vão ver que para esses exames, entre homem e mulher, existe diferenciação de quantidade de radiação, de angulação e de estrutura anatômica. Tratamento. Acrescentar a dieta alimentar ou realizar reposição de cálcio e vitamina D, mas isso é uma coisa que se você começar a fazer agora com uma alimentação balanceada, você sempre vai ter isso no seu organismo. Reposição hormonal
Em casos já mais avançados, você vai ter que fazer uma reposição hormonal. E exercícios físicos supervisionados. Hidroginástica, tá? Por que hidroginástica? Diminui a compressão das articulações, trabalha toda a musculatura, tá? E deixa mais espaço nos espaços articulares de qualquer parte do seu corpo. Existe um grande equívoco em relação à hidroginástica, principalmente no Brasil. Todo mundo acha que hidroginástica é para os velhinhos fazerem. E não é assim que funciona. A hidroginástica ela é muito efetiva para qualquer tipo de pessoa, em qualquer idade, não só para perda de peso, mas também para fortalecer musculatura de todo o corpo. Tá? Ah, professor, eu tenho 20 anos, vou fazer hidroginástica? Sim. Tenho 50, posso fazer hidroginástica? Sim, também. Tá? É só mulher que faz hidroginástica? Não, homem também pode fazer hidroginástica em qualquer idade. Tá? A hidroginástica auxilia muito mais do que as pessoas pensam nesse sentido. Então, tá lá, alimentação, exercícios, vou ter uma qualidade de vida melhor e, através dessa qualidade de vida, eu vou acabar impedindo ou retardando a evolução da sua patologia, tá? Não vou, evidentemente, estar aí eliminando, não existe cura. Pessoas dúvidas até aqui? Sim ou não? Vocês estão aí? Tem alguém me ouvindo? Não, professor. Não tem ninguém? Ah, tá. Não tem dúvida. Ah, beleza. Agora nós vamos falar novamente aqui um pouquinho da densitometria e nós já vamos encerrar, tá bom? Por favor, pessoal, não esqueçam de fazer a avaliação que está lá no sistema, que abriu hoje, vai até o dia 4/6. Então tá lá, densitometria óssea. A densitometria óssea é um exame que contribui para a prevenção e controle da osteoporose, que é a perda da massa óssea. Ninguém fala de cura. Controle e prevenção, certo? Desta forma, com o tratamento adequado, o risco de fraturas diminui. Isso também não quer dizer que você não possa sofrer fraturas. O exame é simples, rápido, de fácil acesso e não é invasivo. O equipamento é esse aqui, ó. Coloco o meu paciente deitado lá, tem um suporte para os pés, a radiação vai se projetar desse braço que está sobre o meu paciente, esse braço vai passar pelo corpo do paciente e os sensores aqui embaixo vão receber essa radiação. Essa radiação vai ser transformada em um mapa. Esse mapa vai me demonstrar de forma acentuada quais são as possibilidades, qual o grau da perda e onde são os principais focos. Então, patologia óssea metabólica, caracterizada pela redução substancial da massa óssea e desestruturação da microarquitetura de tal tecido. Osteoporose progride sem sintomas ou dor até que ocorra alguma fratura. Tem uma outra patologia também que ocorre sem nenhum fator de dor antes que ocorra a fratura, que é o osteosarcoma. Osteosarcoma, você vai saber, é um câncer, um tumor que está na medula óssea. Você só vai saber que você tem quando ele romper a medula, e aí você vai sentir dor porque houve uma fratura. Então, aqui, partes: pelve, colo do fêmur, coluna e punho. Cotovelos também tem, ombro também. Pode afetar metade da população feminina acima de 65 anos. Nos homens, a proporção é de 1 para cada 5 mulheres. Tá? O homem ele tem mais quantidade de cálcio. 2,4 milhões de fraturas decorrentes à osteoporose ocorrem anualmente no Brasil. 50% delas são de coluna vertebral e 25% de quadril. Apenas 1 em cada 4 pessoas fraturam o quadril e voltam a andar. Boa. Existe também uma estatística referente a isso, pessoas.
A mulher sofreu uma lesão no quadril, no fêmur, e ela ficou acamada. Ela não pode mais andar. Ou ela está de cadeira de rodas. A mulher, depois que isso ocorre, ainda vive anos. Ela pode viver aí de 2, 3, 4, 10 anos acamada numa cadeira de roda, dependendo da massa dela, dependendo do biotipo dela. O homem, quando ele fica acamado, a, a progressão de vida dele, não é progressão a palavra que eu queria encontrar, a estimativa de vida dele é de 1 ano a 2 anos. Depois disso, ele morre. Tá? Então, a mulher ela é mais resistente, ela desenvolve mais patologia, mas automaticamente ela é mais resistente também. Então, o homem ficou acamado, 1 ano, 2, morre. A mulher não, ela vai continuar durando mais. 200 mil morrem todos os anos no Brasil em decorrência dessas fraturas. 200 mil todo ano, tá? Tuberculose, ano passado, matou 91 mil pessoas no Brasil. A tuberculose, que é transmitida pelo ar. Então, osteoporose. Nos Estados Unidos foram gastos, em 1995, 13 bilhões diretamente com osteoporose. Já em 2003, o custo foi para 17 bilhões. E os custos projetados para 2025 são de 25 bilhões ao ano, só com tratamento de osteoporose. Vou falar uma coisa para vocês que aconteceu, que acontece, que está na minha família, que é o caso da minha mãe. Eu sou de São Paulo, não sei se vocês sabem, mas eu sou de São Paulo. E lá a minha mãe ela está muito doente mesmo. Ela tem problema em toda a coluna vertebral, ela tem problema em todas as articulações, ela tem problema cardíaca, ela tem problema pulmonar, ela tem problema de respiração, ela tem problema de tudo. A coluna vertebral dela está destruída pela osteoporose e ela ainda tem reumatismo, tem de tudo que uma pessoa possa ter. Só que a minha mãe, ela tem 67 anos. Dentro das estatísticas, ela é muito nova, mas ela teve 5 filhos. Para nós reduzirmos o sofrimento dela, o que acontece? Ela faz um tratamento com algumas injeções. Cada injeção custa 3 mil reais, cada injeção. Cada ampola, 3 mil reais. Ela tem que tomar 3 injeções por semana, durante 2 meses. 2 meses. Então, olha só. Lógico, os filhos foram lá, levantaram o dinheiro, nós cuidamos dela para diminuir, melhorar a qualidade de vida dela. Não tem como repor, não tem cirurgia, não dá para fazer um tratamento mais específico. Tudo que tinha que ser feito, já foi feito. Não tem mais o que se fazer, né? Tem que agora trabalhar em cima da melhora de vida dela. Então, é um tratamento caro e manter essas pessoas é caro. Tanto que uma das profissões que mais cresceu no mundo nos últimos tempos é o bendito cuidador de idosos. É o acompanhante de idoso, né? Que vai lá e cuida dessas pessoas acamadas, que têm dificuldade de movimentação. E vocês sabem disso porque Lages é uma cidade de idoso. Então, Lages é uma cidade de idoso. Então, tem bastante desse tipo de atividade também. Então, aqui tem, ó, um pequeno gráfico entre homens e mulheres até 2025 e qual vai ser os gastos que geralmente vai ter, né, por região em cada setor. Risco de morte de fratura de fêmur em mulheres comparadas com outras doenças. Risco de morte de mulher de 50 anos morre devido a uma fratura de fêmur é igual ao risco de morrer de câncer de mama. E maior do que morrer de câncer de endométrio. Fratura de fêmur, 2,8%, câncer de mama, 2,8%, câncer de endométrio, ou seja, de útero, 0,7%. Ou seja, fratura de fêmur mata tanto quanto o câncer de mama, mas você não ouve divulgar que fratura de fêmur está matando a mulherada por aí. Do câncer de mama, você ouve todo ano, tem uma campanha específica para isso, né? Agora, e o restante, não é computado? Né? Será que... Bom, enfim, não sei quais as estatísticas que eles fazem, né? Bom, custos anuais dos Estados Unidos, anualmente morrem pessoas de fratura de fêmur relacionadas com osteoporose e com câncer de mama, né? Menos de 10% das fraturas da parte distal do antebraço e fraturas do quadril são diagnosticadas ou tratadas como osteoporose. Tem muitas patologias que são tratadas como outra.
tratamentos sintomáticos prevalecem. Ou seja, eu estou com dor no ombro, ninguém vai falar para mim que é osteoporose, eles vão falar para mim que é bursite. E aí eu vou lá e faço um tratamento para reumatismo. Tá? Cara, o desafio não é do não diagnóstico. A maioria das pessoas com osteoporose não é diagnosticada nem tratada. Por isso que tem que ser prevenido, porque é difícil você chegar a uma conclusão final depois. Bom, enfim, de 1 a cada 3 pacientes não diagnosticados para cada um diagnosticado. Então, existe aí 86% dos pacientes que nunca haviam falado nos seus médicos a respeito de prevenção de osteoporose antes do seu diagnóstico. Hoje nós já estamos mais elucidados, nós sabemos. Sistema Único de Saúde, portaria 1327, de 11 de novembro de 99. Tá? Programa preventivo para a osteoporose, que foi quando começou a fazer a realização da osteoporose desde de uma determinada faixa etária anualmente. Acordo com a Sociedade Brasileira de Densitometria Clínica, algumas considerações devem ser analisadas. 10 milhões de brasileiros possuem osteoporose. Destes, 3 a cada 4 doentes são do sexo feminino. 3 de 4. 1 a cada 3 mulheres com mais de 50 anos tem a doença. 75% do diagnóstico são feitos somente depois da primeira fratura. Olha a importância da prevenção. Então, às vezes a gente é jovem, a gente quer curtir a vida e tal, mas pessoas têm que saber moderar, né? Você ficar de pileque uma vez a cada 3 meses, para quem está na faculdade, é aceitável. Agora, toda semana, encher a cara toda semana, aí, que organismo que aguenta isso? Né? Nenhum organismo que aguenta isso. Então, está indicado para mulheres acima de 45 anos e homem a partir dos 55 anos. Isso aqui é uma idade que era considerado 45 anos, agora, assim como a mamografia, que era 45, baixou para 40 anos. O exame de densitometria óssea é feito em média de 10 a 15 minutos, com resultados imediatos. Embora o processo de perda óssea se inicie gradualmente a partir dos 33 anos a 40, este é tão lento que pode levar muitos anos até darmos conta disso. Tá? Então, depois dos 30 anos, foi aquilo que eu falei para vocês, é uma descida. As mulheres, de um modo geral, ocorrem mais riscos de desenvolver a doença e que os homens, porque depois da menopausa, elas apresentam rápida perda óssea desenvolvida e diminuição da produção de estrógeno. Então, a mulher vai continuar perdendo o cálcio. Geralmente, a perda óssea é um processo indolor até o momento em que ocorre a fratura. Por conseguinte, as mulheres não imaginam que possam ter osteoporose até, de repente, 50, 60, 70 anos de idade. Se dão conta que elas sofrem inesperadamente por fratura. Deixa eu falar para vocês. Para muita gente, geralmente eu falo assim, quarentona, estou na idade da loba, 40 anos, a mulher já tem que fazer todos os processos preventivos. Para quê? Para ela poder chegar aos 90 já sem muitas frustrações, tá? Sem muitas frustrações. Sim, as mulheres sofrem muito mais que os homens. Sofrem mesmo. Em todos os sentidos, a mulher sofre. Em todos os sentidos, ela está mais sujeita a patologias. Ponto. Não tem outra diferença, né? Diferentemente do homem. O homem, quando tem uma patologia, é um infarto, já morre. A mulher, não. Né? Então, existem patologias que são mais agressivas nos homens. Quer ver? Alzheimer. Homem com Alzheimer, ele morre em 1 ano. Mulher com Alzheimer demora 10 anos para morrer. 10 anos para morrer. Tá? Então, é uma questão biológica. Não tem como a gente menosprezar isso. É biológico. Tá? Então, maneira mais comum de uma pessoa descobrir que está com osteoporose é quando ela fratura o quadril. Tá, mas você pode fazer as prevenções. Outras pessoas, à medida que envelhecem, percebem que estão diminuindo a sua estatura e encurvando. Isso acontece quando as vértebras da coluna achatam, se distorcer, ela pode sentir o peso dela. Né? Então, é aquelas imagens que nós mostramos anteriormente. Veja só, pessoal. O brasileiro, ele não tem, às vezes, condições para fazer isso, ou às vezes ele tem condições, mas ele não faz. Todo ano, independente da sua idade,
você tem que fazer um check-up anual. Todo ano, check-up anual. Não importa se você tem 5 anos de idade, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade, não interessa, tem 18, todo ano você tem que fazer coleta de sangue, coleta de urina, fezes, né? De vez em quando mudar a sua alimentação, verificar se realmente você está fazendo uma atividade física, procurar se manter dentro do peso padrão estipulado, para você não ficar sobrepeso, né? E existe alguns exames que você pode fazer simplesmente para tirar qualquer tipo de dúvida. Por exemplo, meu filho teve um adoentado, eu aproveitei, fui lá e fiz um exame de ultrassom renal dele. Poxa, mas para quê? O menino tem 6 anos de idade, eu vou fazer ultrassom de rim por quê? Para saber se está normal, para saber se não é patológico, para saber se não existe lá uma anomalia, uma disfunção, entendeu? Para isso que servem os exames também. Não é somente a hora que você está morrendo, não. Você tem que fazer os exames justamente para você ter uma prevenção e ter uma atitude boa na hora que você precisar fazer qualquer tipo de procedimento. Ter uma saúde boa para fazer qualquer tipo de procedimento. Tá? Essa é a ideia. Esse achatamento do colapso das vértebras, extremamente doloroso, a fratura de osteoporose frequentes no quadril, coluna e punho. Após a menopausa, quase todas as mulheres correm o risco, e assim por diante. Nós já tínhamos falado sobre isso, tínhamos mostrado essa imagem aqui também, e assim por diante. Olha aqui uma imagem de osteoporose, ó. Isso aqui é dor na certa, ó. Não existe remédio que tire essa dor, não, viu? Qualquer forma, se você ficar deitado, dói, ficar de pé, dói. É uma dor que incomoda continuamente. Quem já teve, por exemplo, vou dar uma outra dor que é insuportável, que também é considerado emergência. Cólica renal. Quem já teve cólica renal sabe o que a gente está falando. Não tem posição, não tem como você apertar, não tem como você respirar. É horrível. Tanto que você chega lá no hospital, estou com cólica renal, eles te atendem primeiro, te joga na maca, põe no soro, bota o Plasil, depois você vai fazer os outros exames, porque a dor é excruciante, né? Em últimos casos, até a morfina eles utilizam. Punho, ó aqui, né? Ó a curvatura das costas, né? Isso vai se acrescendo, essas imagens nós vimos. Quem corre o risco, nós já falamos também, né? Menopausa, falamos sobre tudo isso aqui, tá? Raça branca. Na verdade, isso aqui não está mais politicamente correto, né? E não se fala raça, se fala etnia. Etnia caucasiana, predisposição genética, determinados medicamentos, como exemplo, esteroides usados ao longo do prazo. O cara vai na academia, faz exercício, toma anabolizante, toma isso aqui, chega mais tarde, vai se dar mal em relação a isso aí também. Tá? Falta de exercício nós já falamos, alcoolismo e fumo também. Pessoas, seria isso que nós temos para falar referente à osteoporose e à densitometria óssea. Densitometria óssea, a radiologia tem 2 problemas. Primeiro, pessoa que tem a clínica, pelo fato de ser um exame que usa baixíssima radiação, né? E muito simples de manusear o equipamento, o cara ensina a recepcionista a fazer isso e quando não tem ninguém lá, ele coloca a recepcionista para fazer no lugar do técnico, no lugar do tecnólogo. Por quê? Porque ele usa a recepcionista mesmo, já está pagando o salário dela como recepcionista, para que ele vai contratar um tecnólogo? Certo? Só que, se aparecer uma fiscalização, que no caso, se vocês souberem que isso ocorre em alguma clínica, a obrigação de vocês, como profissionais da área da saúde, é denunciar para o conselho. O conselho vai mandar uma fiscalização lá e eles vão ser multados ou interditados até que contratem um técnico ou um tecnólogo. Cada pessoa dessa que age de forma imprudente e assume a responsabilidade de um profissional, ela aplica exercício ilegal da profissão e ela merece ser denunciada, tá? Ela merece ser denunciada. Ela tem que ser denunciada porque ela está tirando a sua vaga de emprego e desvalorizando a sua profissão. Isso não pode acontecer. Nós não podemos ser acometidos com isso. Isso também acontece na odontologia. O cara pega uma recepcionista, ele coloca um tomógrafo lá, aí vem o cara da fábrica, ensina a recepcionista a fazer, e aí a recepcionista faz a tomografia lá. Também é ilegal.
Sem falar que pode trazer sérios danos ao paciente, porque fica na região superior, pode pegar radiação no cristalino e daí por diante. É ilegal, tá? Você denuncia, eles vão lá e eles fecham a clínica, tá? Interditam a clínica e multam a clínica. Não é uma multa barata, não. É no mínimo R$ 5.000 por atuação. R$ 5.000, tá? Então, tenham isso em mente. Esse é um dos grandes problemas. Não temos fiscalização suficiente para tudo isso e o conselho só age através de denúncia. Se você souber, eu já denunciei algumas pessoas de São Paulo, sim. Eu denuncio mesmo. Fui lá uma vez fazer uma panorâmica lá numa clínica. Eu cheguei lá, a minha vizinha estava fazendo, mexendo com radiação, fazendo panorâmica e o diabo 4. Falei, não, mas como é que pode? Você não tem curso? Ah, não tem curso, mas ele me ensinou a fazer e eu tenho que fazer, que senão ele me manda embora, porque eu também sou recepcionista. Denunciei, eles foram lá, fecharam a clínica ficou lá 45 dias interditada até ele contratar o profissional correto para atuar na área das radiações. Então é assim que funciona. Dúvidas, pessoas? Beleza? Tranquilo até aqui? Beleza, então é isso aí. Se alguém tiver alguma coisa para dizer, fale agora. Nós vamos encerrar por aqui. Eu vou subir esse material para a plataforma de vocês. Vejam as atividades que foram colocadas lá. Eu já fiquei sabendo que algumas atividades que estavam lá sumiram, que vocês já tinham realizado, os outros alunos. Não foi só com vocês, foi com todas as outras turmas também. Todo mundo sumiu. Eles falaram que iam ver isso depois das avaliações. Agora, da avaliação 1 que vocês estão fazendo, está disponível no Unimestre. Então, façam lá as avaliações e nós vamos falar de outra coisa na semana que vem. Vou colocar atividades para vocês também, tá? Dúvidas? O André falou que está tudo ok. Beleza. Bruno deve estar assistindo novela. Bruno tá ok. Amanda, Franciele, os que sobraram. Beleza, pessoal. Então, fiquem com Deus e até semana que vem. Sempre fiquem de olho no Unimestre para ver as atividades lá. Boa